Livro dos Espíritos, que eu acho que sempre as nossas reflexões, os nossos estudos, eles partem da codificação, né? Nós temos, aqui na USE, nós temos uma campanha, Comece pelo Começo, que é uma campanha para estimular que nós possamos focar inicialmente nossos estudos, não só inicialmente, né, no decorrer de toda a nossa vida, na codificação, que é a nossa base, nos livros, então, que Kardec, né, quando codificou, né, todo esse conhecimento, trouxe todo esse arcabouço dentro da doutrina espírita para que nós pudéssemos nos organizar em termos de conhecimentos. E claro, né, no Livro dos Espíritos, nós encontramos em toda a obra de Kardec elementos fundamentais para a compreensão dessa instituição chamada família. Então, é importante que nós entendamos, sejamos nós trabalhadores da casa espírita, sejamos nós os assistidos, que na verdade somos os primeiros assistidos, né? Somos aqueles que necessitamos, que tivemos o privilégio de, em contato com a doutrina espírita, em contato com esses ensinamentos que nos foi trazido por Kardec, dos espíritos através de Kardec, através de sua codificação, com reflexões maravilhosas que o Espírito da Verdade nos trouxe, tantos outros, né, que trouxeram muita riqueza para a nossa doutrina, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida de cada dia. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta dos espíritos foi uma recrudescência do egoísmo. Então, os espíritos estão nos alertando, nos alertaram do risco de nós deixarmos de lado os laços familiares, porque são através desses laços familiares que conseguimos fortalecer-nos dentro da nossa busca pelo nosso conhecimento, pelo nosso amadurecimento. É através da convivência com o outro que eu cresço. É através dos desafios e principalmente aqueles com os quais eu tenho dificuldade, né? Porque é importante nós lembrarmos que a família ela é composta de diversos integrantes e com os quais nós temos diversos tipos de afinidades. Com alguns temos uma afinidade muito profunda, com outros temos uma dificuldade muito grande. Mas é nessa ligação com o outro, na ligação com a dificuldade que temos com o outro, no exercício da paciência, onde vamos a cada dia estimulando a nossa tolerância, procurando entender o outro, que nós vamos amealhando instrumentos para crescermos, né, para o nosso próprio crescimento. E os espíritos nos alertaram, então, nessa pergunta 775, que a convivência familiar, ela possibilita que nós deixemos de lado o egoísmo, porque é o egoísmo que faz com que eu olhe apenas para mim mesmo, que impede com que eu tenha uma empatia com a dificuldade que o outro tem, porque cada um de nós tem uma dificuldade, né? Claro, somos assim, nos unimos, temos pontos em comum e temos pontos divergentes, mas é nesta busca para estarmos unidos, estarmos juntos, em prol do mesmo objetivo, é que nós vamos lapidando as nossas próprias dificuldades, né? Encontramos também no Livro dos Espíritos, na questão 913, a seguinte reflexão, completando, né, sobre o egoísmo. O egoísmo, peço licença para vocês para ler, para que a gente não perca nada de tão importante nesse conteúdo, né? O egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles, estudai todos os vícios, né? Os espíritos nos trazem, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade,
ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, essa reflexão que os Espíritos nos trazem na questão 913 é muito importante, porque ele vai nos lembrar que quando nós permitimos que o egoísmo se expanda, quando nós deixamos de transformar o egoísmo para a fraternidade, para a caridade, para a amorosidade, nós vamos nos tornando mais duros intimamente. E nós vamos nos afastando dessa perfeição moral, essa perfeição factível, né? Essa perfeição a qual o homem pode chegar, né? Quando nos aproximamos mais do Criador, porque o egoísmo impede todas as virtudes que nos conectam ao bem, que é a amorosidade, a fraternidade, a indulgência, a paciência. E nós seguimos, então, em toda a obra de Kardec, encontramos, Revista Espírita, temos temas fantásticos sobre a família, colocações maravilhosas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 14, que é um capítulo que ele fala, todo esse capítulo é uma reflexão sobre os laços familiares, né? Então, no capítulo 14, encontramos que o capítulo 14, cujo tema é honrai pai e mãe, nos lembrando da importância daquela família que nos acolhe na atual reencarnação. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes mais próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer ainda que esses espíritos sejam estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também pelo seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Essa prova no sentido de que, através da convivência com aquele espírito que me é antipático por experiências anteriores, e nesse momento é importante nós voltarmos para o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, também por Allan Kardec, que nos lembra da importância das diversas reencarnações, né, dos laços que vamos desenvolvendo através das diversas reencarnações. E quando nós entendemos, segundo o que nos complementa o capítulo 14, que o corpo, ele procede do corpo. Então, nós temos, o corpo foi gerado, né, por um casal, por um homem, por uma mulher, foi gerado um corpo para acolher um ser reencarnante, um espírito que virá, mas esse espírito, ele já tem uma vida anterior, muitas vidas anteriores, ele já tem toda uma trajetória, né, na trajetória de várias experiências, e nessas diversas experiências, ele foi amealhando amorosidades, né, foi se tornando, simpatizando com diversas pessoas com as quais percorreu trajetórias anteriores, da mesma forma que ele teve contato com outros espíritos, com outras pessoas que nas reencarnações anteriores trouxeram alguma dificuldade a ele, ou ele trouxe dificuldades a essa outra pessoa. Então, é muito importante nós lembrarmos que nós estamos caminhando há muito tempo. Né? Quando nós temos um bebê que nasce no seio de uma família, e ali ele é acolhido, mas temos sempre que lembrar que esse espírito, ele já tem vida própria. Naquele momento, naquele início daquela reencarnação, ele está ali mais aberto para que nós possamos atuar junto a esse espírito. Nós encontramos tanto na psicologia também, né, na primeira infância, quando até os 7 anos,
a personalidade vai sendo formada, dentro da doutrina espírita, os espíritos nos alertam de que esta fase é uma fase muito importante para que esta criança, que esse espírito, possa, então, desenvolver as virtudes, que ele possa transformar dificuldades que estão ligadas, que ele tem na sua memória espiritual, que está registrado na sua essência, que são dificuldades, equívocos que ele tem que transformar. Né? Então, é nesta fase que nós podemos atuar junto a esse ser reencarnante. E assim é que a espiritualidade, que a misericórdia divina nos dá a oportunidade de nós nos reestruturarmos, de nós nos reequilibrarmos, de nós crescermos, porque na convivência com o outro, como nós já refletimos há pouco, nós aprendemos a burilar nossas mazelas, nós aprendemos a burilar aquelas imperfeições que todos nós temos. Né? E numa mesma família, esta perfeição do Criador, que pela sua misericórdia nos coloca lado a lado com afetos, com desafetos, vai nos possibilitando nos reorganizarmos em nossos relacionamentos, conforme vamos caminhando, nos reequilibrando, vamos nos encontrando, vamos encontrando perdão, vamos encontrando o auto-perdão, quando aprendemos também a nos perdoar pelas dificuldades e pelos equívocos cometidos. E nesta fase, nessa reencarnação, quando também pela misericórdia do Criador, nós temos esse período que nós vamos entrar, chamar dessa amnésia, né? Porque a nossa bagagem, ela está ali, mas ela está adormecida em nós. Então, nesse esquecimento temporário que a espiritualidade permite, nos possibilita, nós vamos podendo nos reajustar com aqueles que são os nossos desafetos. E a doutrina espírita, nos trazendo esse esclarecimento, permite que possamos compreender as dificuldades, esses desafios que encontramos pela frente, né? A família atravessa, na pós-pandemia, né, nesse momento esse período que nós tivemos de distanciamento social, que cada um de nós viveu, cada um, né, com certeza vocês aí em Portugal, aqui nós no Brasil, esse distanciamento social que tivemos, muitas famílias tiveram que viver de uma forma mais intensa com os seus filhos, né, os filhos com os pais, ou com os avós, outros que tiveram que enfrentar a solidão, porque precisaram ficar sozinhos, principalmente pessoas com idade mais avançada, e isso trouxe problemas graves relacionados à depressão. Então, a família atravessa, nesse momento, uma dificuldade em toda esta fase onde ela está se reestruturando. Nós estávamos, cada um de nós, vivendo as nossas vidas, né, dependendo da idade, da fase que estamos vivendo nossa vida. Nós temos nosso trabalho profissional, trabalhávamos fora de casa, os filhos iam para a escola, nos víamos à noite, em poucos momentos. Chegou um momento em que todos viviam sobre o mesmo teto às 24 horas do dia. Agora, novamente, conseguimos, graças, né, a tantas coisas boas que temos aí, que a vacina e todo um trabalho, estamos conseguindo um novo momento, né, na trajetória de cada um de nós. Nós, muitas vezes, estamos carregando dificuldades também deste período que tivemos esse convívio familiar intenso. Ou o período onde tivemos uma solidão, que tivemos que conviver conosco mesmos. Neste período de reajustamento que estamos vivendo. Então, se nós refletirmos, vivemos um momento complexo, quando tivemos, então, ou o isolamento, ou uma convivência intensa, e agora estamos nos reajustando neste mundo novo, em dificuldades até de
frequência no trabalho presencial na casa espírita, para trazermos até para a nossa realidade nas nossas casas espíritas. Estamos nos reajustando, estamos aprendendo, né, desde fazermos essa possibilidade maravilhosa de nos conectarmos virtualmente. Então, assim, são muitos desafios. E a família, dentro dessa estrutura, ela tem que conviver com o outro. Casais que se viam pouco e que não tinham tantas dificuldades no convívio pela própria pouca convivência, na intensidade do convívio, acabaram trazendo à tona muitas dificuldades, né, nos relacionamentos. Então, agora é hora de nós olharmos os nossos relacionamentos, os nossos desafios, nós que temos o privilégio, dentro da doutrina espírita, de entendermos os processos reencarnatórios, né, a pluralidade das existências que nos remete a respostas muito reais, que nos explicam de uma forma clara o porquê das dificuldades. Então, dentro de toda essa trajetória, e quando nós buscamos na doutrina, no conhecimento, no estudo, nos aprofundando na codificação, como já falamos há pouco, mas também tantas obras que temos, que a espiritualidade trouxe através de médiuns fantásticos. Temos a grande obra psicografada por Chico Xavier, nós encontramos na série dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, as notícias, não é, da vida espiritual. Ele que foi um repórter, que pôde nos trazer elucidações sobre tantas dúvidas que tínhamos a respeito da espiritualidade, como é esse momento quando deixamos o nosso corpo físico e retomamos a vida espiritual. E ali nós temos em toda a série, né, que começa em nosso lar e segue uma trajetória aí que vai se aprofundando na convivência do espírito, do desencarnado dentro da pátria espiritual. Nós vamos encontrando a cada livro assuntos para nós entendermos tanto a vida espiritual, como entendermos também como funciona esse intercâmbio, como os espíritos nos auxiliam, como podemos seguir, né, buscando todo esse manancial que temos nas nossas mãos, que é esse conhecimento trazido por André Luiz, Emmanuel, que nos trouxe obras maravilhosas, né, desde grandes reflexões, romances fantásticos. E assim, retomando então a essa série de André Luiz, no terceiro livro da série, que se chama Missionários da Luz, é um livro muito importante para nós entendermos, como todos, né, desta obra, mas nós entendemos como são feitos os processos desse processo reencarnatório, né, quando esse planejamento, quando o nosso tema de hoje, família e instituição divina, lembramos que o planejamento é divino, porque o planejamento é permitido através da misericórdia divina, uma estrutura para podermos ter uma reencarnação a mais proveitosa possível. Quando pensamos na nossa vida, né, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nós sempre estamos procurando planejar, né? O mundo, ele a cada dia pede mais planejamento. Quanto mais atividades temos, cada um de nós, né, na sua profissão, dentro do seu trabalho espiritual, planejamos para que consigamos fazer tudo aquilo que necessitamos, né, e sermos produtivos e sermos assertivos. Se nós fazemos isso no nosso dia a dia, temos que lembrar que, como um rascunho, né, um rascunho assim que a gente procura fazer direitinho, mas realmente é um rascunho do que é feito na vida espiritual. É claro que na vida espiritual existem planejamentos que buscam a cada dia serem mais assertivos, né, buscando a perfeição. E claro que o planejamento na reencarnação é uma coisa importantíssima, né? Nós encontramos no livro Missionários da Luz as explicações de como
existe o centro, acho que Nosso Lar é uma obra que acho que a maioria das pessoas, né, já leu, e quem não leu, assim, fica aí um convite, porque é uma obra muito importante, para nós entendermos a estrutura que é feita nesta colônia espiritual. É claro que temos muitas colônias espirituais, né? Mas esse foco que André Luiz traz é em Nosso Lar, que foi a colônia para onde ele foi levado para poder passar por esse período crescendo, auxiliando o outro, né? Porque André Luiz nos auxilia quando ele nos traz esse conhecimento, quando através da realidade que ele nos mostra, nós conseguimos entender a nossa realidade aqui na Terra, como se desenrola, como foi estruturada. E Nosso Lar, que com vários ministérios, né, que eles chamam de ministérios, então são as diversas maneiras de organizacional que tem em Nosso Lar, existe o centro de reencarnação, né? O centro de planejamento de reencarnações em Nosso Lar. E André Luiz, então, nos traz no livro Missionários da Luz a reencarnação, o processo reencarnatório de Segismundo. Né? Então, ele nos traz toda a experiência, nos mostrando como foi toda a estrutura para que este espírito pudesse ser acolhido no seio familiar, né? E encontramos também no capítulo 12 desse mesmo livro, explicando como é feito o planejamento, como é feito esse planejamento, né? Os projetos. Então, ele nos traz ali, André Luiz nos explica que existe o projeto biológico, né? O projeto biológico para um processo reencarnatório, ele é planejado no corpo físico, que aquele espírito precisa reencarnar. De acordo com essa genética, então, ele vai ser inserido numa família que tem essa condição genética que ele precisa, na preocupação com o corpo físico planejado de forma hereditária, né, dentro da herança genética. E isso tudo é ligado às necessidades do indivíduo dentro do plano físico, porque nós sabemos que toda a nossa trajetória, ela respeita uma lei maior. Não é? Porque Jesus nos trouxe que ele não veio revogar a lei, ele veio ali cumprir a lei maior, não é? A estrutura pela qual o Criador planejou todo o orbe terrestre, o crescimento, o desenvolvimento, tudo segue uma ordem natural. Né? E a importância do Espiritismo é que ele nos explica de uma forma real, né, de uma forma racional, todos esses processos. Né? Então, nós encontramos no planejamento reencarnatório o planejamento biológico ou biofísico, e também encontramos o projeto social e também o projeto espiritual. O projeto social, ele é ligado, diz respeito à família onde o espírito necessita reencarnar, qual a oportunidade que ele vai ter, qual a cultura que ele necessita, né? Os pais de nascimento, as tendências profissionais pela qual ele terá experiências para poder desenvolver toda aquela potencialidade que ele já adquiriu, né? O planejamento com relação a cônjuges, a filhos, tudo isso é considerado. E é claro que durante a nossa reencarnação, nós podemos modificar esse planejamento. Então, vamos pensar assim, não, então está tudo planejado, eu não vou fazer mais nada, eu vou sentar, porque nesse planejamento tudo vai seguir. Não, não é bem assim. Existe um planejamento, existe um mapa reencarnatório que nós podemos seguir ou não. É como quando nós vamos fazer uma viagem, nós vamos mudar para um outro bairro, eu que moro numa cidade grande como São Paulo, eu não saio de casa sem ligar o aplicativo que vai me indicar um caminho. Então, eu vou usar o Google Maps, ou eu vou usar o Waze, para que eu possa chegar àquele lugar mais rapidamente. Eu estou, então, fazendo um planejamento para o lugar que eu quero chegar. E eu já, diversas vezes, já aconteceu comigo, o Waze está me indicando o caminho, eu olho, eu acho que aquele caminho tem muito trânsito. Eu falo, eu acho que há algum engano, eu vou pegar essa outra rua. E eu faço isso, entro à direita ou entro à esquerda, e daí eu me vejo num congestionamento enorme, e eu vou atrasar meia hora, 40 minutos a minha chegada.
ao meu destino. O que eu fiz? Eu não obedeci aquele planejamento que ali estava. Eu optei em seguir por outro caminho, porque eu tenho ali o aplicativo que está me mostrando, mas a decisão é minha, de seguir ou não. E quando eu não obedeço esse caminho, esse planejamento, não é que essa inteligência artificial que está analisando todo o trânsito através de todas as informações que todos estão enviando, eles sabem que o melhor caminho é aquele. Mas se eu quiser seguir, eu sigo pelo outro. O que vai acontecer, eu vou responder por isso. Não é? Vou sofrer as consequências disso. E assim é no nosso mapa reencarnatório. Eu tenho um planejamento e eu vou seguir esse planejamento, ou eu não vou seguir esse planejamento. E assim eu vou mudar a estrutura reencarnatória. E em outros momentos eu vou analisar se realmente eu vou sofrer as consequências disso, para o lado positivo ou para o lado negativo. E se está no mapa reencarnatório, o resultado seria positivo. E o resultado positivo é muito interessante nós analisarmos, nós pensarmos que o lado positivo, às vezes, não é fugirmos de uma dificuldade, de uma dor, de algo difícil que eu vou enfrentar. Não quer dizer, eu acho que nós também temos, assim, deixando claro que a doutrina espírita ela é profundamente libertadora. Não é? A resignação não significa nós buscarmos uma autoflagelação, buscarmos o sofrimento. Não, temos obrigação de tentarmos, né, buscar novos caminhos, mas dentro de um projeto. Então, aquela dificuldade que eu estou considerando negativa para mim, com certeza será ela que me libertará de tantas dificuldades que eu tenho, de mazelas, de imperfeições, e às vezes eu preciso daquela dificuldade para, através dela, eu conseguir alterar dentro de mim os meus sentimentos, eu vou conseguir transformar meu orgulho em humildade, eu vou conseguir transformar a minha intolerância em resignação. Então, são muitas possibilidades que a espiritualidade, voltando então ao que nós encontramos na preparação de experiências, o projeto biológico, como nós falamos, que diz respeito ao corpo físico, o projeto social, que diz respeito à família, à parte cultural, às oportunidades, o país onde eu vou reencarnar, não é se eu vou reencarnar em Portugal, se eu vou reencarnar no Brasil, se eu vou reencarnar na Suécia. Cada um de nós, em determinados momentos, vamos reencarnar em um outro país. E assim nós vamos amealhando experiências. E dentro do projeto espiritual, esse projeto espiritual, ele é resultado das minhas experiências anteriores, na minha transformação, na minha ascensão dentro das minhas mazelas, onde eu vou transformando-as em virtudes no meu crescimento, né? Então, a minha evolução intelecto-moral, tudo que eu já tenho de bagagem, e é esta bagagem que vai me permitir conseguir transpor as dificuldades que irão ser apresentadas a mim, os grandes desafios, porque nós encontramos, Emmanuel fala em muitas vezes de mensagens, em textos, em romances, ele nos traz que quando nós estamos prontos, quando nós conseguimos transpor uma dificuldade, um desafio, irá aparecer um outro à frente. Porque é através dos desafios que está o nosso crescimento. Por mais dificuldade que seja, nós entendemos isso. Entender, nós entendemos, né? Mas essa aceitação, porque nós encontramos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, para Allan Kardec. Esse capítulo nos fala a respeito da resignação e da obediência, né? Então, quando nós estamos resignados, quando nós obedecemos, a nossa obediência é da razão. Eu cumpro aquilo porque
A minha razão sabe que eu preciso fazer, eu vou obedecer. A resignação, ela é um movimento do meu coração, é uma aceitação do meu coração. Então, é muito importante nós entendermos o que representa a resignação. E é essa resignação que está no bem sofrer, que encontramos também lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem sofrer. Como eu vou passar pela dificuldade, tentando transformá-la, tentando me transformar, buscando saída para as minhas dificuldades, mas sempre visando a minha verdadeira vida, que é a vida espiritual. O mundo em que eu atravesso hoje, a minha vida, a minha atual reencarnação, ela é um meio para que eu consiga alcançar, chegar no meu futuro, que é a minha verdadeira vida, que é a minha vida espiritual. Então, nós encontramos a vida material e a vida espiritual. A minha vida material, e a grande dificuldade que encontramos é assim, eu tenho que viver no mundo, sem ser do mundo, né? Como Jesus nos dizia, viver no mundo sem ser do mundo. Então, assim, viver do mundo sem permitir que o brilho enganoso do mundo possa fechar os meus olhos para aquilo que é importante para mim. Então, dentro dessa reflexão, né, que nós estamos fazendo nessa tarde, quando nós lembramos que como instituição divina, somos parte de um planejamento divino, e que a espiritualidade está presente a todo momento, passo a passo comigo, em cada momento. Nós temos, então, essa possibilidade de recebermos auxílio através de energia positiva que nós recebemos da espiritualidade, através do acompanhamento que temos nas orações que fazemos, na busca da companhia de Jesus no nosso coração. A oportunidade que nós temos através do nosso trabalho espiritual. Jesus falava que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, nós vamos encontrar a importância da fé em nossa vida, das nossas obras, né? Encontramos também, quando Kardec nos trouxe a máxima, fora da caridade não há salvação, onde nós vamos realmente lembrar da importância da prática da caridade, né? De nós exercitarmos essa caridade. Estamos, claro, podemos falar também da caridade material, mas principalmente da caridade moral, aquela mais difícil de fazer. Então, o convívio familiar difícil, ele é o exercício para a nossa caridade moral. Quando nós acolhemos no seio familiar aquele parente difícil, aquele que através do nosso mapa reencarnatório veio no seio familiar, ou nós fomos colocados num seio familiar, onde vamos ser tolerados porque somos pessoas difíceis, porque não é só o outro que é difícil, eu também sou difícil. Eu também tenho que me superar. Cada um de nós tem que buscar a autossuperação. Então, dentro de toda essa trajetória, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos e também de aprendermos a conviver em família, né? E toda a trajetória, todos os ensinamentos de Jesus, ele não falava, em nenhum momento ele falou que era fácil. Ele falava que era possível, né? Quando ele fala das bem-aventuranças, e diz, bem-aventurados os aflitos, né? Que eles serão aliviados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Que isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é nessa sequência toda, né? Que Jesus vai nos trazendo esse alívio. Em nenhum momento ele falou que ele tiraria a dificuldade na nossa frente. Mas ele, com certeza, nos trouxe que ele nos aliviaria o nosso coração. Porque quando nós colocamos a fé no nosso caminho, quando nós colocamos a esperança como uma intensa luz nos nossos desafios, nos nossos desafetos,
nós aquietamos o nosso coração. E é nessa quietude que nós encontramos o auxílio da espiritualidade, que está a todo momento, às vezes, numa mensagem que nós lemos no WhatsApp, um dia difícil, quando nós abrimos o WhatsApp, um amigo querido nos enviou uma frase. Quando nós encontramos, às vezes, numa frase mais difícil, daquele que nos que ou se considera nosso desafeto, ou que nós o consideramos desafeto, e através daquela frase difícil, eu consigo elaborar, eu consigo crescer, eu consigo achar um caminho para o perdão, eu estou crescendo. E é assim que Emmanuel nos lembrava, e até hoje, né, nas suas leituras, nos lembra que nós precisamos vencer os nossos desafios, que novos desafios irão surgir pela frente. Como quando nós fazemos o exercício da caminhada, ou vamos andar de bicicleta, a cada vez que nós conseguimos vencer um obstáculo, nós vamos tentando mais e mais, porque isso está ligado, né, à essência do ser. Né? Nós temos esse ímpeto de vencermos, né, os desafios, e assim é com cada desafeto, em cada situação. Né? E também, assim, é muito importante nós continuarmos aí em toda essa obra, né, também de André Luiz, nós temos Entre o Céu e a Terra, que tem reflexões importantíssimas sobre a família. Então, eu creio que nós temos todas essas possibilidades, né, dentro da codificação, dentro dos livros de André Luiz, dentro de inúmeros livros, nós temos, assim, vários projetos que nós podemos acompanhar, nós temos vários compositores, cantores, depois eu não sei se há possibilidade ou não de nós passarmos, eu enviei 2 vídeos para a Filomena, porque eu gosto sempre de apresentar no início, né, da reflexão do dia, uma música, mas não tem problema, depois a Filomena pode disponibilizar para vocês. Nós temos uma compositora, cantora, que talvez vocês conheçam, ela está sempre em congressos, a Cacá Rezende é de Goiânia, ela profissionalmente atua como cirurgiã dentista, mas ela tem músicas maravilhosas sobre Jesus, sobre a família. Então, assim, são muitas possibilidades que nós temos para dulcificar nosso coração, para minimizar as dores que nós estejamos vivendo, né? Seja por perdas de entes queridos, seja por desafetos familiares, por dificuldades financeiras, são tantos desafios que surgem à nossa frente a cada dia, e em cada um deles nós vamos conseguir linkar auxílio que a espiritualidade nos envia, não é? São benesses que ele vai nos enviando através de tantas possibilidades, né? Aqui eu estou vendo que a Filomena falou que ela pode transmitir o vídeo. Que ótimo. Então, assim, eu vou pedir rapidamente, se você puder colocar o da Cacá Rezende, então, sobre a família, depois a gente reflete mais um pouquinho, eu acho que eu ainda tenho mais alguns minutinhos, né? Estou procurando aqui, eu tinha 45 minutos, acho que estamos aqui na sequência, 38. Então, acho que nós podemos passar esse vídeo, fazemos mais uma reflexão e terminamos aí depois com o Evangelho. Se você puder colocar, Filomena, eu agradeço muito. Mas não tem problema, depois vocês podem procurar no YouTube, se chama Cacá Rezende, ela tem muitas músicas, essa que eu assim, deixei como sugestão para vocês, se chama Educandário Especial. É muito bonito o trabalho de Cacá, né? Cacá Rezende, uma querida amiga, e ela fala de uma forma brilhante, amorosa de Jesus. Ela tem muito trabalho no YouTube, vale a pena vocês realmente assistirem. E nesse vídeo da Cacá, ela nos traz a importância de nós entendermos que a família, ela tem uma formação muito diferente hoje, né? Nós temos famílias de 2 pais, famílias de 2 mães, nós temos famílias onde
os avós cuidam, né, das crianças, principalmente com relação no pós-pandemia, nós tivemos muitas famílias que tiveram que se reestruturar também nesse sentido, mas é muito importante nós lembrarmos que a família, que o amor, ela é uma junção de almas, né? O amor é muito mais do que essa nossa compreensão que temos pequena de nós mesmos, né? Que não pensamos muito mais no mundo material, e que a família é a junção de almas, e a importância de nós, então, estimularmos a amorosidade, a importância de nós estarmos unidos através do amor. E é isso que Cacá Rezende nos traz. Então, nós temos aí um universo imenso, onde nós podemos nutrir o nosso coração, através do trabalho no bem, através de músicas que nos aproximem mais do Criador, através da oração a cada dia, da importância de estimularmos Jesus em nosso lar, né, da importância do Evangelho no lar, que traz um equilíbrio muito grande às famílias. Em todo o exercício, nos 3 anos em que Jesus nos deixou essa bagagem maravilhosa, ele sempre fez reflexões para lembrar da importância do companheirismo, da importância da tolerância, da importância do perdão. E é a vivência de Jesus, exercitando os ensinamentos de Jesus, ensinando Jesus para as nossas crianças. Não é importante, não é nós deixarmos deixarmos para depois, para a hora que ele puder sozinho resolver. É claro, nós não estamos determinando nenhuma religião, não estamos forçando a nada, mas nós apresentarmos Jesus, nós estimularmos esse conhecimento para que a criança de hoje, que será o jovem, o adulto de amanhã, tenha esta bagagem em seu coração, essa bagagem sólida do Evangelho de Jesus, pois o Evangelho de Jesus é o nosso guia. O Evangelho de Jesus, ele nos fortalece e nos dá uma jornada segura. É o nosso Waze, é a nossa rota, é o nosso Google Maps. Como é que nós vamos andar nessa trajetória? E nós, o Departamento da Família, o que nós buscamos é trazer reflexões sobre a família, em todo o seu conteúdo, na dificuldade no luto, na depressão, na tendência suicida que às vezes aquele espírito traz de tantas vidas. Quando nós lançamos o olhar para as nossas dificuldades, nós lançamos esse conhecimento que a doutrina, que a fé raciocinada nos traz, nós encontramos esta paz, porque é a paz de não estarmos sozinhos, é a paz daquela criança que tem o seu pai a segurar sua mão em cada dificuldade. É isso que o Cristo faz conosco. Esse é o irmão, mas é através dele que alcançamos o Criador, porque Jesus sempre, todos os seus ensinamentos foram que nós chegaríamos ao Pai através dele. E é esse convite que eu deixo a vocês, meus amigos de Coimbra, e eu agradeço imensamente o convite da Filomena, e eu espero estar outras vezes com vocês, espero que nós estejamos hoje formando um laço que possa se fortalecer através de novos encontros, de novas reflexões, que Jesus abençoe a todos e que esse lindo trabalho possa continuar. Eu creio que a Filomena deve voltar, né, Filomena, para que a gente possa ir. Eu acho que meus 45 minutos estão aí encerrando, espero não ter passado, e eu agradeço muito, tá, a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite aí, nesse final de dia aqui no Brasil, um dia com muito frio, mas eu senti aqui o calor de vocês de coração que chegou até a mim, tá, muito obrigada.